E neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. O fim do tempo de graça. Oremos em nossos corações para que Deus possa usar o irmão Jeremias e que essa mensagem possa alcançar os nossos corações. Amém. Estamos vivendo num tempo difícil, né? Estamos vivendo em um tempo difícil. Nunca se viu um momento tão difícil e probante como esse. Eu penso que nem nossos avós e bisavós passaram por um tempo como esse. Os irmãos já pensaram por que estamos vivendo neste tempo? Por que estamos vivendo? Isso está afetando todas as pessoas, todos os trabalhos, comerciantes, escola, igreja. Será que Deus perdeu o controle do mundo? Será que é um momento que nós estamos entregues às circunstâncias sem o controle de Deus, sem o controle divino, ou é Deus que está controlando todas as coisas? O que os irmãos acham? Deus controla tudo, né? Será que esse tempo nos diz alguma coisa? Será que estamos refletindo do porquê está acontecendo? Se Deus está no controle de tudo, que tempo é esse? Que situação é essa? Que tempo é esse? Será que nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo entrando no novo normal? Porque agora nada é normal. E vamos entrar num novo normal. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Como será que está? Será que o Espírito Santo está sendo retirado da terra? Porque logo no primeiro livro da Bíblia, Deus já avisou para nós que cremos em sua palavra: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Muitas vezes nós pensamos, quando é que o Espírito Santo vai ser derramado em plenitude? Muitas vezes nós pensamos e até julgamos em nosso coração, fulano parece que já não tem mais o Espírito Santo. Muitas vezes nós julgamos que Deus perdeu o controle de tudo. Um filósofo até disse, Deus está morto. Deus está morto. Deus não está vendo nada disso. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo solene. Estamos vivendo em um tempo solene. Quando nós nos preocupamos só com os acontecimentos aqui, os acontecimentos horizontais, vamos dizer assim, que são os nossos relacionamentos pessoais, quando nós nos preocupamos com as coisas que estão acontecendo só nesta dimensão, estamos fadados ao fracasso. Porque essas coisas não estão acontecendo só na nossa dimensão, a dimensão horizontal. Mas isso está acontecendo de forma vertical. É de cima para baixo. E nós estamos pensando que as coisas estão acontecendo só entre nós. Só aqui na Terra, entre os seres humanos. Porque parece que nem os animais estão tão preocupados quanto nós. Mas esse é um tempo necessário. Precisamos colocar na nossa mente que Deus está no controle e que este é um tempo necessário. E Ele avisou, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus é um Deus de amor.
E se Deus é amor, o verso áureo bíblico, o verso de ouro da Bíblia, em São João 3,16, fala claro, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui nós vamos colocar, Deus amou as pessoas. Deus amou os animais. Deus amou os vegetais. Deus amou e deu prova do seu amor, que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas cadê o amor de Deus nesse tempo de pandemia? Quando milhares de pessoas, milhões de pessoas estão morrendo no mundo. Que amor é esse? Irmãos, Deus é amor. Tem uma linguagem muito que eu não concordo, que as pessoas, principalmente as pessoas falam assim: Deus é muito amoroso, Ele não vai nos castigar, e o importante é ser feliz. Então, confirmo, Deus é muito amoroso. A palavra de Deus confirma, Deus é muito amoroso. Mas Deus é o quê? Justiça. Nós esquecemos que Deus é justiça. Mas como pode Deus ser amoroso e ser justo? Parece que é incompatível a justiça e o amor. E é incompatível. Ou você faz justiça ou você ama. São duas extremidades. Porque se eu amar, eu não vou castigar. E se eu castigar, eu não vou estar amando. Não parece duas pontas? Dois extremos? Pois é. E os extremos sempre se encontram. E na verdade, quando os extremos se encontram, amor e justiça, esse extremo se encontra. Em Salmo 103, 8 e 11, fala que a justiça e a paz, o que fizeram? Hein? Se beijaram. Parece uma incompatibilidade. E o objeto visível desse encontro diz assim, ó: a lei de Deus encerrada na arca era a grande regra de justiça. A lei de Deus, justiça e juízo. Aquela lei sentenciava a morte ao transgressor. Mas acima da lei estava o propiciatório. Tinha a arca, a lei de Deus dentro da arca, e a tampa da arca se chamava propiciatório. O que simbolizava aquele propiciatório? O propiciatório sobre o qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo, pela nossa redenção, simbolizada pelo serviço santuário, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É quando a justiça se encontra com a misericórdia, encontra uma arca. Mas até quando? Porque em Gênesis está escrito que nem meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Até quando? Olha, nós vivemos num período chamado período de graça. Período de graça. O que é graça? É um dom imerecido. A graça é um dom imerecido. É um método de tratar um criminoso condenado. A graça é um método de tratar um criminoso condenado
pela qual é liberto de uma sentença impendente. Isso é graça. Na linguagem aí do direito, é sursi. Não é? Graça é sursi. A pessoa é criminosa, foi condenada, mas tem direito ao sursi ou à liberdade. Isso é a graça. E quem é condenado? Quem é condenado é o criminoso, é o pecador. Isso quer dizer então que eu sou condenado, eu sou criminoso? Graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Nós vivemos nesse período hoje, período da graça. Deus nos oferece a salvação de graça, apesar da salvação ser de graça para nós, mas ela custou caro. A graça custou muito cara. Custou a morte de Jesus, o sangue de Jesus. Muitos de nós queremos presentes, e quanto mais caro for o presente, melhor é para nós. Mais nós ficamos felizes. Tem pessoas que quando recebem um presente, ela fica doida para saber o preço. Que preço custou isso? O presente foi caro. E tem pessoas que ao dar o presente, falam assim, esse presente foi caro. Use bem esse presente porque foi caro. É de graça para quem recebe, mas é caro para quem comprou. Irmãos, o presente mais caro que nós temos hoje não é um carro de 2 milhões de dólares, não é uma Ferrari, não é uma mansão de 6 milhões de dólares, 6 milhões de reais. O presente mais caro que nós temos é a graça. Mas parece que depois a gente ficou com uma vontade muito grande de ganhar aquele presente que sonhamos, que almejamos, mas depois que a gente consegue esse presente, parece que a gente já não liga mais. A gente vai acostumando, que depois fica comum. É uma doença chamada normose. Não é? Isso aí, tudo normal. Não é? Eu quero é mais. Eu quero é mais, já não me satisfaz. Irmãos, o maior presente que nós temos é esse período de graça. Esse tempo de graça em que nós podemos nos reunir na igreja, é um tempo de graça. Eu gosto muito de vir para a igreja. Quando os irmãos me veem ausente, meu coração está doendo, porque eu gosto de vir à igreja. Quando os irmãos pensam assim, ele é intransigente, não quer que feche a igreja, mas tem que fechar, isso está no meu coração. Eu gosto de vir para a igreja, gosto de ver a igreja cheia. É um período de graça que nós temos de nos reunir. Sabe por quê? Vai chegar o tempo que vocês vão ter saudade de mim, eu vou ter saudade de vocês, e nós não vamos poder nos reunir. Por que não aproveitar esse período de graça? A graça terá sua porta fechada. Mas como fechar a porta da graça? Eu já senti muito ruim a porta fechando para mim. Sabe como? Teve um dia, nossos meninos eram pequenos, a gente ia para uma conferência em Governador Valadares. Nosso conjunto era um conjunto simples. A maioria dos irmãos do conjunto estão aqui. A gente era jovem. Todo mundo foi para Valadares, para cantar em Valadares. E aí, nós saímos de tarde de casa, num tempo que não dava para chegar. Nós fomos de ônibus até um certo lugar. Quando chegou na Pedro II, não vai dar tempo. Descemos do ônibus, pegamos um táxi. Eu, Odete, meus 3 filhos, pegamos um táxi e saímos, chegamos na praça da estação. Quando nós entramos correndo
nós íamos de trem, entramos correndo ali pelo vão principal, aí a porta que entrava para a estação fechou. Nossa, mas foi ruim demais. Fiz de tudo, correndo, menino pendurado aqui, menino pendurado ali, e na hora de entrar ali para aquele local, para pegar o trem, a porta fechou, o trem estava lá. Eu vi o trem, a porta aberta do trem, mas a porta que entrava para a estação estava fechada. E eu pedi para o segurança lá, olha, deixa eu entrar com meus filhos, não posso perder minha esposa, meus filhos, tem que ir para Valadares, tal. Porta fechou. O trem está ali, a porta está aberta. Não pode entrar, porta fechou. O que os irmãos acham? Será que é gostoso uma situação dessa? Olha que eu não esqueci, meus meninos já estão velhos, né? Meus meninos já não são meninos mais, e eu não esqueci disso, porque foi uma dor muito grande no coração. Não achamos a porta aberta, vendo tudo acontecer, e não pude entrar. Irmãos, assim é a porta da graça. Estamos pensando que a graça vai ter todo o tempo, não é? Deus mostra o seu amor para nós hoje, o seu amor em dar o seu Filho, Ele nos mostra através da graça, através da graça de Cristo. Nós merecemos castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e oferecer a salvação de graça. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertados do poder do pecado, perdoado do castigo eterno e adotado como filhos de Deus para morar com Ele. Isso está em Efésios, no capítulo 2, de 4 a 5. Como estamos aproveitando esse tempo de graça? Como estamos aproveitando esse tempo de graça? Será que nós vamos ter a graça o tempo todo? Quando vai ser o fim do tempo de graça? Será que não é este o tempo do fim? Será que agora nós não estamos esgotando os momentos para que encontremos a porta aberta? Será que esse momento probante não é um momento de reflexão? Será que essa porta da graça vai continuar aberta, ou esse momento é um momento diferente? Irmãos, um acontecimento. Os irmãos sabem quando é que vai acontecer o fechamento da porta? Porque lá na estação eu sabia, a hora do embarque é tal. Também perdi uma vez um avião, cheguei atrasado no aeroporto, fechou, não deu para entrar. Muito ruim. Eles falam que mineiro não perde trem, mas perde até avião, né? Perde até avião. Mas eu sabia a hora. E vocês sabem a hora que a porta da graça vai fechar? Nós sabemos a hora? Será que nós não sabemos a hora que a porta da graça vai fechar, irmãos? A porta da graça pode fechar a qualquer momento, num acidente, numa morte, ou você não acordar. Você não acordar, dormir. Moisés, deita aí que você vai dormir. E pode ser louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tem feito, para quem será? E o fim do tempo de graça, a imposição de uma lei de feitura humana, contrária à lei divina da observância do sábado. Fechamento da porta da graça. A graça pode fechar a qualquer momento. Como estamos aproveitando? Pelo decreto impondo a instituição papal em violação da lei de Deus, nossa nação desvincular-se-á inteiramente da justiça. Quando o protestantismo estender a mão através do abismo para agarrar a mão do poder romano e do espiritismo,
quando, sob a influência dessa tríplice união, nosso país repudiar cada princípio de sua Constituição como governo protestante republicano que é, podemos saber que o fim está próximo. Assim como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da impendente destruição de Jerusalém, assim esta apostasia pode ser um sinal para nós de que o limite da paciência de Deus foi alcançado e que a medida da iniquidade está cheia. Irmãos, como será que está o decreto dominical? Se a porta da graça não fechar por outras formas, da morte, do ceticismo, e nós estivermos aqui, como será que está a nossa situação? A aproximação dos exércitos romanos era o sinal de que os discípulos de Jesus tinham que sair de Jerusalém. Assim, o sinal para nós é decreto. É decreto. Nós vivemos hoje na ditadura do decreto, da canetada. Quando a Constituição mudar, é sinal de que a porta da graça está se fechando. Irmãos, não quero falar muito não, já é 11h15, 11h14, mas eu quero ler um texto aqui nesse livro, Eventos, Sinais. Muita gente gosta, eu também gosto. O tempo de graça terminará quando for concluído o selamento. Selamento do povo de Deus, Apocalipse 14, de 1 a 7, a tríplice mensagem angélica, de 6 a 12. Não vou ler os textos, que é muito cansativo, mas nós precisamos estudar. Irmãos, antigamente a gente estudava muito a Bíblia. Hoje, a maioria de nós estamos deixando a Bíblia de lado. Não vou citar os textos, mas todos devem conhecer esses textos. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo, irmãos, qual que é o selo do Deus vivo? É o sábado, né? Ezequiel 20, 20 e 20, 12. Êxodo 31, 18. Eu não vou ler os textos, porque os irmãos devem ter isso na cabeça. Lá na classe bíblica, nós falamos para os dois irmãos que estão frequentando, olha, vocês decorem os 10 mandamentos, porque não vai ter jeito de você dar razão da fé de vocês, se vocês não tiverem na mente e no coração. Nós precisamos ter esses textos na mente e no coração. Então eu vi os 4 anos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. O mundo inteiro em confusão. Os 4 anjos segurando os 4 ventos. O que significa isso? O que significa ventos? Guerras. Os 4 ventos. O que significa 4 ventos aqui? Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, os anjos estão segurando as guerras. Mas esses anjos vão de soltar, deixarem de segurar os 4 ventos. Será que os anjos não estão soltando? E vi fome. Um dia desse aí, o presidente falou assim, ó, vocês vão ver gente assaltando o supermercado, buscando comida, porque não vai ter comida. Espada, nação contra nação, e o mundo inteiro em confusão. O mundo já está em confusão, irmãos. Já está em confusão. Vi anjos aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. Os santos já estavam numerados, e os santos estavam numerados e selados. Qual o número dos selados? Simbólico. Lógico que é literal, irmãos. É literal, não é simbólico.
que alguém diz que é simbólico, não, mas é literal. 144 mil selados. Ah, mas só vai salvar 144 mil? Não, a multidão como a areia do mar. Mas aqueles que entendem que o sábado é o selo de Deus, estarão dentro dos 144 mil selados. Não é? Esse anjo com tinteiro que subiu ao céu, falou para Jesus, minha obra já está feita. O número dos que estão selados já estão feitos. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, qual contém os 10 mandamentos, lançar um incensário. Levantou as mãos com grande voz e disse, está feito. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas conquanto nação se esteja levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Ainda os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última e grande batalha. Vamos precisar ter um sinal na testa. Tem uma empresa mundial chamada Mondex, que está colocando um chip na mão e na testa. Será que seria isso? Não, irmãos. Não é isso. Sabe por quê? É a convicção que você tem da verdade, da lei e sabe do que assinala. Isso é na testa. A convicção. Quantos aqui tem essa convicção? Você tem essa convicção? E quando vai ser o tempo de graça? Será que está planejado? Irmãos, quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo de graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo, afinal, virá repentinamente. Vai vir de repente sobre todos. E os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo, como as virgens loucas. E o noivo entra e fecha-se a porta. A gente não pensa que as coisas vão acontecer assim. Eu já sei, Jesus vai deixar de interceder hoje, o tempo de graça vai terminar hoje à meia-noite. Não. Quando terminar o tempo de graça, isso se dará repentina e inesperadamente, quando a gente não estiver esperando, numa ocasião em que menos esperamos, mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, uma coisa muito importante que eu quero deixar para os irmãos: as coisas vão continuar normal. Quando tiver o tempo do fechamento de graça, a graça vai fechar, não vai ter graça, o mundo vai estar em convulsão, e as coisas vão continuar normais. Vão continuar normais. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucros, enquanto um amante de prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. As coisas vão continuar normais. A atividade humana, depois da terminação do tempo de graça, vai ser comum. Eu vou sair para o meu trabalho, você vai sair, cada um vai pegar seus instrumentos de trabalho e ir embora. Procurar o seu lucro, procurar o seu prazer, procurar satisfazer os desejos carnais, a moda e assim por diante. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Os justos e os ímpios. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes que a decisão final
irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. Não saberão. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito Santo de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá semelhança do zelo para com Deus. A igreja vai estar funcionando, irmãos. As igrejas estarão funcionando. Os ímpios e os justos estarão vivendo. Que situação, enquanto fechou-se a porta da graça. Que situação difícil. Irmãos, é um momento difícil. Não vou continuar não, mas eu pensei em alertar a mim mesmo e também aos irmãos. Por quê? Porque este é um tempo difícil, irmãos. Esse é um tempo que a gente precisa pensar. Quero concluir, irmãos, bem rapidinho, com um versículo que está em Romanos 10, 9 e 11. Ouvir a palavra de Deus é essencial, porém não é suficiente. Ouvir é essencial, mas não é suficiente. Também precisamos crer. Precisamos crer. Nós todos estamos ouvindo hoje a palavra de Deus, estamos ouvindo esses anos todos, esse mês, esses anos todos, mas não é suficiente, não adianta. Precisamos crer. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. É importante crer, não só ouvir, não só ler, não só estudar, mas é importante crer. E Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Irmãos, quase ninguém mais tem fé, eles estão zombando de Deus. E Jesus falou, né, que aquele que crê nele tem, não vai ter, mas tem a vida eterna. Se temos a Jesus pela fé, possuímos a vida eterna, em esperança, na promessa, e a teremos como posse real por ocasião da sua segunda vida, pois ele é a vida eterna. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna, porque ele é a vida eterna em você. E não entrará em condenação. Por quê que não vai ser condenado? Porque os que estão em Cristo não há condenação, pois seus pecados são perdoados. Todos os dias os seus pecados são perdoados, todos os momentos os seus pecados são perdoados. E sua justiça feita lhes é imputada. Quando Jesus morreu na cruz, essa justiça é imputada a quem crê. Por isso é importante crer. Quem nele crê não é condenado. Não é não será condenado, não é condenado. O verbo está no presente. Você tem a vida eterna. Jesus está com você, ele está no seu coração. Não precisamos temer o fechamento do tempo da graça, porque os justos e os ímpios estarão juntos após o fechamento da graça, indo para o seu trabalho, indo dar aula na escola, indo aprender na escola. Irmãos, isso é muito importante. Não devemos estar ansiosos acerca de que Cristo e Deus pensa de nós, mais do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. Que o Senhor nos abençoe para isto. Amém.